Quais são os melhores sites gratuitos para você se informar sobre dados financeiros e econômicos? Começando aqui pelo UOL e pelo G1. Claro que não, né, galera? Brincadeira, claro que não. Se você acompanha o UOL e G1 para achar que está buscando informações financeiras e dados do mercado financeiro, cara, sinto lhe dizer, isso aqui é a mídia não especializada, isso aqui tem notícia de tudo quanto é coisa, né? Futebol, BBB, cara, Bolsonaro, Lula, enfim, né? Se você acompanha esse tipo de coisa porque você gosta, tranquilo, isso aqui são páginas de fofoca, tá bom? Mas se você usa isso aqui para saber mais de investimentos no mercado financeiro, cara, toma muito cuidado, porque provavelmente em algum momento você pode se enrolar com essas informações, tá bom? Se você acompanha, por exemplo, a Investing ou até mesmo a Infomoney aqui, é um pouquinho menos pior, porque é uma mídia um pouquinho mais especializada, mas ainda assim é uma mídia um pouco mais de entretenimento, tá certo? O ideal é a gente buscar as informações realmente na fonte e fazer aquilo que a maioria das pessoas não faz, que dá um pouquinho de trabalho, mas que se você realmente quer saber sobre o mercado e se informar sobre como eles estão andando, vale muito a pena. Galera, lembrando que a gente não precisa buscar incessantemente as informações no mercado, mas de vez em quando é bom a gente ter uma noção do que tá rolando, o que tá acontecendo, tá bom? Vocês conhecem o Panorama Resultado Capital, eu criei, ele é gratuito, tem um link de acesso aí na descrição, tem vários dados de mercado que você pode fazer alguns estudos, algumas análises, mas a ideia hoje é realmente olhar relatórios e dados um pouco mais bem elaborados para você poder fazer a sua avaliação. E quem são os maiores e melhores players do mundo que conseguem analisar mercado, que entendem mercado e que às vezes movem mercados? São os bancos, gestoras e corretoras. Então é lá que estão as melhores informações e as melhores compilações de dados para você estudar sobre o mercado, tá bom? Tem várias pegadinhas no meio do caminho, mas confia que vale a pena. Aí já comenta pra mim onde é que você vai para se informar sobre o mercado financeiro e pegar dados para fazer suas análises. Bom, inicialmente a gente tem aqui algumas soluções nacionais para quem não fala inglês. Vou deixar aqui então a menção honrosa aqui para o pessoal da Kinea, que na minha opinião são os melhores do Brasil em termos de carta do gestor e análises de mercado. Você consegue clicar aqui e dar uma estudada nas cartas que eles produzem, né? Eles também fazem em vídeo, mas você consegue ver aqui como é que estão os dados, os relatórios, algumas visões que eles querem passar, tá bom? Obviamente tem um pouquinho de viés aqui por causa das posições deles, tem propaganda também, mas galera, isso aqui é o trabalho deles, né? Não é nem conflito de interesse, é só interesse mesmo, tá? Tudo certo. E o bom de você pegar e analisar gestoras ou bancos, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, é que geralmente, por mais que tenha interesse e viés por trás, ele é muito menor, ou seja, é muito melhor você olhar aqui do que você ficar estudando um relatório de RI de empresa ou de fundo imobiliário. Se você estuda o relatório do RI da empresa, daquela ação ou do fundo imobiliário, cara, aquilo ali é propaganda pura, tá bom? Propaganda pura. Ah, Anthony, mas tem os dados que são reais, que estão lá. Galera, mas o dado ser real ou não depende muito da interpretação das pessoas, tá? E muita gente não sabe interpretar esses relatórios, como eu vou mostrar adiante. Então, se você pega uma gestora que analisa mais o macro e é um pouco mais crítica, ou um banco também, é melhor, tá? Então, deixa aqui a carta do gestor aqui do pessoal da Kinea como uma indicação interessante para você dar uma estudada, né? Para quem não sabe falar inglês. Mas o melhor mesmo são as opções aqui do mercado internacional, tá? Que eu vou apresentar daqui a pouco. Bom, aqui no Brasil a gente tem também o pessoal do Itaú, tá certo? Então eles têm aqui análises econômicas no site deles, com aqui relatórios trimestrais, tem mensais também, e tem também até, se eu não me engano, semanais, tá? E tem que acompanhar um pouquinho mais, não são os que eu mais olho aqui do Itaú. E nesses relatórios você consegue ter a visão deles com vários dados interessantes para você poder ler e também interpretar, tá certo? Nem tudo aqui já vem pronto interpretado, tá bom? Eu vou comentar um pouco mais adiante por que as empresas fazem esse tipo de relatório, esse tipo de report público, sendo que a informação é a coisa mais valiosa do mundo, né? Mas tem aqui vários dados para você poder estudar e analisar de forma transparente e gratuita no site deles. E para encerrar aqui nas nossas opções nacionais, né, tem ainda o pessoal do Bradesco, que traz aqui alguns dados, principalmente em termos mais mensais, tá bom? Eles não trazem a nível semanal, mas é interessante também para você ter a visão deles, as opiniões deles. E é interessante quando você começa a comparar o Bradesco com o Itaú com o Santander com a BlackRock e assim por diante. Tá? O legal é você ler mais de um, para você não ficar também pegando viés apenas daquela única empresa, tá? Porque, de novo, tem um pouco de viés aqui, mas ele é um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro. Eles não estão preocupados necessariamente em te vender alguma coisa nesse tipo de relatório, nesse tipo de visão deles, tá certo? Ó, e já aproveita, deixa o like, se inscreve, porque essa parte do vídeo vai valer a sua inscrição e seu like aqui no canal. Galera, vamos lá.
Esses aqui são os big players do mercado financeiro global. Se tem um povo que entende de dinheiro, é essa galera que eu vou comentar e vou falar por aqui. Tá? Aqui nos meus favoritos, eu separei. Cara, eu tenho uma, tem uma aba aqui gigantesca, né? Com uma série de gestoras e grandes bancos que a gente pode olhar para acompanhar os relatórios. Eu trouxe para esse vídeo apenas os principais, tá bom? Mas, cara, tem muitos que são muito bons, tá? Então tem, ó, Merrill Lynch, Bank of America, JP Morgan, tem Goldman Sachs, UBS, tem a BlackRock, tem aqui a Wells Fargo, tem Citibank, Morgan Stanley, tem, cara, US Bank, State Street, Vanguard, BlackRock, cara, tem um monte, tá bom? Tem um monte. Eu trouxe os principais. E por que é importante olhar esse tipo de coisa para quem quer realmente olhar um pouquinho mais para os dados do mercado, tá? Porque esses caras trazem pronto os dados principais a nível semanal, mensal, em quarter e também anual, tá certo? Alguns deles trazem até diários, tá? Mas alguns são caros, alguns tem que pagar, então aqui a proposta é trazer os gratuitos no vídeo, né? E também são os que eu olho, tá? São os que eu olho mais rotineiramente. Eu não tenho nenhum desses serviços pagos aqui dessas empresas, especificamente de relatórios, tá? Só para deixar claro. Mas aqui você consegue ter da visão deles, tanto em vídeo aqui quanto em dados na página, né? Eles sempre disponibilizam também um PDF para você poder acompanhar e conhecer um pouco mais do que eles estão pensando, o que eles estão analisando, tá certo? E aí sim, galera, você tem que saber falar inglês, porque, cara, o mundo fala inglês, entendeu? Então, se você não fala, aprenda ou então use algum tradutor. Hoje em dia tem solução para tudo, mas é importantíssimo que se você realmente quer se informar sobre o mercado, para poder falar por aí que sabe o que está acontecendo, que você não fique apenas com o viés do Brasil. Cara, isso é muito importante. Se você quer entender mercado, ler mercado, saber das notícias, saber da rotina do que está acontecendo de verdade, você não pode ficar só lendo página brasileira. Cara, isso é imprescindível, porque é aquele viés das bandeiras, né? Você só olha aqui com a nossa visão local, com a nossa visão nacional. Então eu entendo que tem os sites de notícias, eu entendo que tem o Bradesco, Itaú, tantos outros, ok, mas é importante ler o que importa mesmo, que é o mundo, que é a economia americana e que é o olhar dessas grandes empresas que tocam o mundo, tá bom? Não é o G1 e não é o UOL. Então aqui eles fazem, enfim, o relatório deles de acordo com a semana, eles têm um reviewzinho. Ah, cara, você tem que saber ler e interpretar, tá? Isso aqui não é fácil, tá? Vou deixar bem claro, isso aqui é bem difícil. Eu vou comentar alguns problemas gigantescos que as pessoas vão enfrentar se tentarem fazer isso aqui mesmo. As pessoas comuns, vamos dizer assim. E, cara, eles dão aqui as perspectivas deles, tá bom? Muito bom o relatório da BlackRock, gosto bastante. Ele é muito claro, muito bonito e muito esclarecedor. E lembrando, tá? Tudo que eu apresento aqui pra vocês está disponível nos sites deles de forma gratuita, tá certo? E o grande macete que você pode ter, e você deve fazer se você realmente quer esse tipo de coisa, é digitar o nome do banco e do lado, no Google, né? Weekly Market Report, ou Weekly alguma coisa, né? Weekly aqui de semanal, tá bom? E aí você vai encontrar, cara, muita informação valiosa. Então se você digitar BlackRock Weekly, você já vai chegar nessa página. Tá? E eu justamente não vou botar os links para justamente não dar o peixe, em si ensinar a pescar, tá bom? Em segundo lugar aqui eu quero apresentar o pessoal da JP Morgan, que na realidade eu acho que esse aqui é o meu preferido. Cara, é muito, muito bom mesmo. Cara, é desumano assim o quanto esses caras mandam bem. Então se você digitar lá JP Morgan Weekly Markets alguma coisa, ou só o Weekly, você já vai chegar nessa página, tá bom? Toda semana tem um novo. E aí você consegue ter aqui acesso a um report deles, aqui bem enxuto, né? Bem tranquilo. Esse aqui só tem uma página, por exemplo, com os principais highlights, com algumas informações para você ver, para você analisar, que é o que eles mais importam, se importam e querem deixar apresentável aqui para o público, né? Seguindo com mais uma opção, tem aqui o pessoal da Wells Fargo, que é um banco gigantesco lá dos Estados Unidos. Essa galera aqui, com toda certeza, tem muito mais poder de dados e informação do que nós aqui, investidores de pessoa física. Eles têm aqui também um relatório PDF aqui praticamente semanal. Para eles é o Looking Ahead. Aí alguns divulgam na quarta, alguns na segunda, alguns na sexta, depende um pouco. Você vai acompanhando ao longo do tempo. E aí eles falam, né? E, cara, isso aqui é muito legal porque ficam relatórios muito bonitos e muito bons de ler. Tá? Quem gosta mesmo de mercado faz isso aqui com prazer, entendeu? Eu faço isso. Então, eles apresentam aqui, na visão deles, os pontos principais, como é que tá a economia, como é que tá os juros, algumas questões do que eles estão avaliando, o que eles estão considerando importante. E aí, ó, os próximos acontecimentos para a próxima semana, o que tá no radar, o que não tá. Estados Unidos, Europa, China, às vezes América Latina também. Cara, eles vão falando, você vai lendo de forma bem tranquila, tá bom? Bom, tem o pessoal aqui do Citibank também, muito relevante. Eles apresentam aqui no site de forma um pouco mais bonitinha, mas também tem aqui o boletim, né, que eles falam. Tem justamente aqui o boletim do CIO, CIO aqui,
é para ser Chief Investment Officer, tá? Geralmente vocês vão ver esses reports assinados pelo CIO dessas empresas. Então são pessoas bem importantes, bem instruídas. Não quer dizer que foram eles que escreveram isso aqui, né? Óbvio que não, né? Também não quer dizer que foi o ChatGPT, tá? Mas certamente eles leram e, enfim, de certa forma acordaram com tudo isso. E aí você consegue dar uma lida e uma avaliada, tá? O do Citibank, ele é mais enxuto, tem muito disclaimer, mas varia de semana a semana. Tem também da Morgan Stanley, que é uma das minhas preferidas também. Cara, esse aqui é muito, muito bom mesmo, cara. Assim, de verdade, é difícil de concorrer com isso daqui. Sabe, é difícil. Esse aqui é um serviço gratuito. Cara, é grátis. É só digitar Morgan Stanley Insights Global Investment Office, que é o GIC. Perdão, aqui ó, GIC Weekly, que é o Global Investment Committee. Ó, aí você abre aqui ó, The GIC Weekly. Ó, Global Investment Committee. Cara, você lê isso aqui, são 14 páginas. Esse daqui é muito bom. Cara, esse daqui é muito bom mesmo. Eu não sei quem que criou esse relatório na primeira vez, como é que ele aperfeiçoando, mas esse aqui tá muito, muito legal. Tá? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso começar a trazer aqui no canal os conteúdos desses relatórios apenas com os highlights. Então, eu naturalmente leio alguns deles durante a semana, eu vou lendo. Também não sou fanático de ler isso aqui tudo, toda hora, todo dia, mas eu dou uma olhada, tá? É importante porque, assim, para as carteiras, para continuidade, eu preciso saber o que está pegando. Não é que isso aqui guia os meus investimentos, não é que eu mudo as carteiras com base nisso daqui. Mas isso aqui, ele me dá um balizador em termos de como é que o mercado está em relação a algumas coisas. Quais são os dados que o mercado está mais olhando, o que ele está mais preocupado. E quando a gente lê mais de um, a gente vê que tem um padrão às vezes que se repete. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não é o que está acontecendo agora, tá? Mas vou dar um exemplo. Todo mundo começa a falar sobre spread de créditos. Então, se isso é uma coisa que está todo mundo falando, é uma coisa que a gente tem que estar mais atento. Aí eu vou olhar o tema, daí eu vou estudar, aí eu vou ter a minha opinião. Agora, se ninguém está falando disso, talvez ele está ali na média, talvez ele não é relevante, entendeu? O que está todo mundo falando agora, por exemplo, são as tarifas, é a queda do S&P, esse tipo de coisa. E a gente vai juntando essas informações, tá bom? E aqui o pessoal da Morgan Stanley faz um trabalho espetacular eles sempre têm um chart of the week. Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é muito legal mesmo. Galera, se vocês quiserem, eu trago isso aqui pro canal, porque é muito interessante de apresentar, de comentar o que está rolando super recentemente, né? Então, uma informação super atualizada. E eles trazem aqui alguns insights aqui de crédito, por exemplo, de renda fixa. E aí vai, tá? Aqui eles trazem muita informação, galera. Se for para realmente fazer alguns comentários pontuais, dá para fazer um vídeo inteiro somente de um gráfico, tá? Isso aqui é muito profundo. Então, eles trazem aqui, ó, fator macro com mapa de calor. Cara, trazem aqui um monte de gráficos em foco para a gente comparar aqui cenários de inflação, cenários aqui de finanças pessoais, consumo, cara, sentimento, cara, um monte de coisa. Tem que parar para estudar. Isso aqui não é tão fácil de ler e entender, tá? Trazem aqui também, poxa, eles têm um pêndulo, uma certa medição em termos de ações com renda fixa. Tem aqui um acompanhamento, tem um estudo completo sobre essas diferenças desses ativos todos. Tem um acompanhamento completo aqui das classes de ativos em relação a essa semana e em relação ao passado. Estimativas aqui do S&P. Estimativas aqui em relação ao valuation aqui das ações em termos de large, mid, small caps, nacional e internacional. Lembra que nacional e internacional para eles é dentro e fora dos Estados Unidos. Então assim, cara, um nível de informação e um nível de profundidade muito, muito grande, tá? Olha só, alocação tática e as razões, o que eles estão olhando, o que eles estão achando, como é que muda de uma semana para outra. Então, cara, são informações aqui de altíssimo valor, que tá tudo disponível e ninguém vai buscar, tá bom? Ninguém vai buscar porque dá trabalho, tem que ler, tem que entender. E tem mais alguns detalhes que eu vou comentar daqui a pouco, tá bom? E é interessantíssimo a gente avaliar que esses caras todos, eles avaliam a economia em termos macro e também em termos de índices e em termos de ETFs, entendeu? É muito raro eles comentarem sobre uma ação específica. Cara, eles olham o mercado global, cara, não tem essa de uma ação específica, eles olham o que importa, tá? E isso é um tapão na cara aqui pra nós brasileiros, vou dizer assim, né? Vocês que assistem aqui no canal, eu sei que não é o caso de vocês, mas que muitas vezes está preocupado com a Petrobras. Cara, pouco importa a Petrobras, pouco importa somente uma ação, importa esse contexto todo esse macro, todo esse arranjo que geralmente formam os índices, tá? Então é a forma como eles avaliam, não só a Morgan Stanley, praticamente todos aqui, né? E é uma grande lição para nós investidores aprender com quem sabe fazer. E aprender não para tentar copiar e muito menos para tentar competir. Essa vai ser a reflexão no final do vídeo, eu tô adiantando, tá? Não adianta você tentar competir com isso aqui. Você não vai fazer um relatório melhor, você não vai dar conta, nem você, nem eu, não vai dar conta, cara.
Então é para a gente aprender e para a gente entender como tem informações que são públicas e disponíveis e como é difícil juntar isso num relatório. Tá? E esses grandes bancos e grandes instituições conseguem. Eles também têm relatórios mensais e anuais, tá? Eu mostrei só o semanal porque é o que eu acabo olhando um pouco mais de forma recorrente. Mas, cara, eles têm um monte, tá? É só dar uma olhadinha ali, vocês vão encontrar várias opções. Seguindo adiante, tem o pessoal da State Street, com uma pegada um pouco mais de gestora, que eles também têm aqui ó, um Weekly Market Update. Tô trazendo semanais porque é o que eu mais olho, tipo, semana a semana, tá? Mas eles têm ali de quarter, tem mensal e tem anual. Os anuais são espetaculares, tá? Espetaculares, mas é uma complexidade muito grande. Então aqui eles trazem, por exemplo, de semana a semana, os insights deles, os updates que eles mais consideram úteis, né? Então aqui, por exemplo, tem o mais recente. Então, eles trazem aqui alguns dados, pô, pra gente avaliar, que é o que eles estão olhando um pouco mais. Então, por exemplo, aqui eles estão trazendo crescimento de PIB em janelas móveis de 3 anos. Cara, você tem que saber interpretar isso aqui, tá? Você tem que saber falar inglês, ler, interpretar, entender o contexto americano de janelas móveis, de crescimento, de Europa desenvolvida, de Japão. Cara, você tem que saber muita coisa para entender isso aqui profundamente, né? Aqui fala um pouco sobre a Índia, deve ser uma coisa que eles acompanham mais recorrentemente. Falam também aqui, ó, das T-Notes aqui do yield, né, das notas lá do Tesouro Americano Puro aqui de 10 anos. Então, eles trazem os insights que mais importam para eles também, de forma aqui bem pronta e mastigadinha. Esse aqui de 5 páginas, 3, 4 páginas na real, bem tranquilo. E ainda vou deixar aqui o pessoal da Vanguard, que eles têm algumas análises não tão semanais, não tão de mercado, são mais comentários gerais de questões importantes, tá? Então aqui eles estão trazendo, por exemplo, a mais recente sobre os próximos IPOs que devem voltar a acontecer no futuro, segundo eles. Então trazem aqui algumas expectativas, né? Alguns comentários sobre esse tema. Daí eles vão falando as opiniões deles, que daí é um pouco menos assim de mercado no sentido de economia e números, né? E dados, né? Mais, um pouco mais opinião, um pouco mais contexto geral. E galera, é importantíssimo reforçar que não importa se você está lendo o G1, o UOL, ou esses caras aqui que eu comentei com vocês, ou outros, tá? Tem vários outros que são muito bons que eu não mostrei, porque senão o vídeo não acaba nunca. Mas é interessante, de certa forma, de vez em quando, você dá uma lidinha para entender o geral, assim, tá? Sem muito fanatismo, sem muito compromisso, tá? Principalmente você que imagino que você seja pessoa física, tenha um trabalho, tenha família, tenha mais o que fazer. Então é legal dar uma lida, mas assim, sem muito compromisso, tá? Uma vez por mês, dá uma lida. Uma vez por mês, dá uma olhada no mercado, o que está guiando o mercado. Mas sem necessariamente o viés político do Brasil ou o viés econômico local. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, galera. Se você somente olha o Brasil, você acha que o mundo vai acabar sempre. Independente se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o STF. Cara, você sempre vai achar que tá tudo ruim. Porque aqui pro Brasil a gente tem uma dificuldade das coisas realmente ficarem boas no longo prazo, de forma sustentável, tá? E não é um pessimismo só meu. Quando você acompanha esses veículos do exterior e as economias do exterior, você percebe que o que acontece lá não acontece aqui. E quase que não tem chance de acontecer aqui, tá? Então é importante a gente ter essas noções diferenciadas sobre o Brasil versus mundo. É importante saber um pouquinho o que acontece no Brasil, né, galera? Óbvio, mas isso aí, se tu abrir o Instagram ou o X, né, o Twitter, ou o YouTube também, já tá cheio de gente que fala disso. Então você não precisa correr atrás disso. Essas informações chegam até você. E o que chega até você de forma muito fácil, geralmente não tem tanto valor, né? Fica a reflexão. Agora, é importante também olhar para o outro lado, né? Para as outras informações, porque muitas vezes você pega viés e você pega visões muito mais elaboradas e muito mais inteligentes, tá? Quando você vai no Twitter e acompanha lá uns caras que postam uns gráficos legais, uns gráficos bonitos, geralmente é uma galera CFA, tá? Eles geralmente pegam desses relatórios, tá bom? É isso aqui que eles pegam, é isso aqui que eles olham, tá? E você pode olhar tudo isso de forma gratuita, ter que nem eu uma pasta de favoritos com todos eles, de vez em quando dar uma olhada, tá bom? Ou então só assistir aqui o canal de vez em quando que eu vou talvez trazer alguns vídeos olhando para esses relatórios e tal, se a galera realmente se interessar. Mas no final das contas, você como investidor que provavelmente investe em ETFs, não precisa ficar refém desses dados para guiar os seus investimentos. É mais no sentido do tipo, poxa, preciso ver mais ou menos o que está rolando, o que está guiando os mercados, quais são as perspectivas. Mas assim, sem muito compromisso, de boa, sem desespero, entendeu? E claro que se você gosta um pouco mais, você pode acompanhar, pode ler um pouco mais, tranquilo, mas isso também não pode virar uma obrigação sua ou o que guia os seus investimentos de verdade. No final das contas, você tem que ter uma boa carteira, geralmente composta por ETFs, de acordo com o seu objetivo, perfil de risco, prazo de investimento e viver tranquilo
com essa abordagem, tá? E é o que vai funcionar aí para a maioria das pessoas. Inclusive, é o que eu ofereço para os clientes aqui com as carteiras recomendadas da Resulta Capital, tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva. Tem aqui um QR Code e um link na descrição com todas as informações, mas no final das contas, para você não precisar ficar lendo notícias e lendo relatórios, tá? Eu faço esse tipo de vídeo porque muitas vezes o pessoal quer saber de onde é que eu leio, quer saber como é que eu faço, e cara, tem muita coisa que é gratuita e tá disponível aí na internet. E por último, eu vou deixar aqui só um tapão na cara daquele seu amigo que ainda tá fazendo muito stock picking, que ainda acha que vai bater os mercados no médio e longo prazo, que já viu os estudos lá, que os gestores profissionais não batem o mercado. Cara, a grande reflexão que eu faço aqui, sério, pra mim e pra você, que você pode se fazer também, é o seguinte: bater o mercado não é impossível, eu sei. Mas quando você tá entrando no mercado financeiro, você não tá competindo com um índice, entende? As pessoas têm a visão errada, pô, eu vou tentar bater o índice. É que eu também falo isso porque é mais entendível, as pessoas entendem melhor. Mas você não tá competindo com o índice, você tá competindo com esses caras aqui. E olha o nível de informação e de robustez de investimentos que esses caras aqui têm. Aí você tem que se perguntar se a sua robustez, o seu nível de dados, informação, método, execução de ordem é compatível com o deles. Eu estou pegando aqui somente o exemplo da JP Morgan, tá? Os relatórios que ela faz em termos aqui, ó, de quarter, ou seja, cada trimestre. Tá? Tem os mensais, tem os semanais e assim por diante. Esse aqui, ó, é o América Latina, tá? Para os dados aqui mais focados em Brasil e América Latina, esse aqui tem até em português. Então você tem 49 páginas e você está competindo com toda essa galera, a maioria é CFA, tá? E fora os que não estão na foto, né, com um sorrisinho, que são os estagiários da vida, para eles fazerem um relatório aqui de 49 páginas com informações ultra específicas e exclusivas que eles sabem avaliar, acompanham e sabem interpretar. Coisa que a grande maioria dos brasileiros nem sabe fazer. Ó, vou girar aqui, ó, pronto, peguei um gráfico aleatório. Ó, yields de títulos dos Estados Unidos e globais. Yield to maturity. Cara, 8% do Brasil sabe interpretar texto. Desses 8% que sabem interpretar texto, provavelmente, cara, nem metade sabe o que é yield de título global e do título americano. Mas muitas vezes essa pessoa está fazendo stock picking. Então, muito cuidado com as escolhas que você vai fazendo, porque você está competindo com esse tipo de concorrente. Esse aqui é o seu concorrente, entendeu? Não é o youtuber que está te falando que você vai escolher as ações para bater um índice. Não é o cara que te vendeu um curso. Esse cara não está competindo com você. Esse cara já perdeu com você. Você está competindo contra a Morgan Stanley, contra o Citibank, contra a UBS, contra o Deutsche Bank. Cara, contra o Wells Fargo, você está competindo contra esses caras aqui, tá bom? E se nas 49 páginas de relatório do mercado América Latina não for suficiente para você, aqui que vem a grande sacada. Eles têm um relatório para os Estados Unidos com 71 páginas exclusivas para aquela economia. Eles também têm um relatório exclusivo, olha só, para todos esses países das Américas. Tem aqui também para todos esses países aqui da Europa. Ah, Anthony, será que eu tenho que ler tudo isso aqui? Será que vai dar certo? Cara, eles têm aqui, ó, para a Europa também, então eles têm mais 98 páginas aqui, ó, de relatórios focados somente para dados da Europa. Claro que algumas coisas, algumas questões mundiais, eles repetem, né, galera? Sim, mas eles têm aqui uma visão muito mais focada daí para aquele mercado específico, tá? Então, quando você está tentando competir com os índices, na realidade você não está competindo com os índices, você está competindo contra esses caras aqui, tá? E o JP Morgan é só um. Tem todos os outros 10, 20, 50 bancos gigantescos mundiais. E, cara, você não tem condição nenhuma de competir com esses caras. Você não tem, cara, não tem condição nenhuma, tá? Dá uma lidinha no relatório anual deles. Isso aqui só tô trazendo o da JP Morgan, tá? Porque eles fazem um trabalho espetacular. Galera, tudo grátis nos sites deles, tá bom? Dá uma lidinha aqui, ó. 2025 Long Term Capital Markets Assumptions. Deve ter em português, se não tem, cara, aprende inglês ou enfim, traduz, sabe, cara, tem que resolver. Dá uma lidinha na profundidade de análise deles, no que eles olham, no que eles avaliam, tá? E eu tenho certeza que tem muita coisa desse relatório que você não vai entender. Eu mesmo não entendo tudo que tá aqui, tá? Eu também não paro para ler tudo, mas, cara, tem coisas de economias específicas, de países específicos que eu não conheço, eu não sei o contexto histórico, eu não entendo. Tá? Então, realmente é complicado competir com esse nível de profissionalismo e esse nível de informação, tá bom? E essas empresas todas, elas acabam disponibilizando isso aqui de forma relativamente aí gratuita, né, no site deles por algumas razões diferentes, tá? Então, a primeira delas, claro, marketing e autoridade. Poxa,
São os bancos mais importantes do mundo. Eles sabem fazer um relatório, eles sabem falar de economia, de mercado, eles movem um pouco os mercados. Isso ajuda muito a captar clientes também para esses próprios bancos, né? Eles têm toda essa questão de influência em relação até aonde um pouquinho os preços podem ir, para onde é que eles podem andar, né? Alguns deles oferecem serviços aqui de venda de produtos, de research, com custos. Então, alguns deles oferecem reports diários ou reports semanais pagos. Então, eles também querem ganhar dinheiro com isso aqui. Alguns deles em relação à regulação e ao compliance. Então, eles precisam fazer relatórios, eles precisam ter os dados, todo mundo olhando os mesmos dados, para ninguém olhar dado diferente, para ninguém falar que o teu dado está fora, o meu está fora. Os dados que a gente pegou do Fed estão diferentes. Não, todo mundo olha a mesma coisa. Tem uma questão de market, de equilíbrio de mercado, né? É market equilibrium. E o mais importante de tudo, dados, que são o que está aqui, é diferente de estratégia, é diferente de interpretação. As pessoas podem ganhar isso aqui no e-mail delas. Algumas dessas empresas até fazem newsletter, né, com subscribe para receber direto no e-mail. Mas as pessoas não sabem ler isso aqui tudo e entender de verdade, tá? Primeiro que leva tempo, segundo que é complexo. Então assim, cara, pouca gente para ler isso aqui mesmo, mas é aonde estão as informações mais importantes, mais úteis, de forma mais profissional do mercado financeiro. E claro, se você não quiser ficar lendo todos esses relatórios e todas essas notícias, você pode fazer como eu, que é simplesmente focar em estratégias passivas através de ETFs, que vai bater grande parte do mercado, inclusive às vezes desses caras aqui, através aí de ETFs, que é o jeito preguiçoso e inteligente de investir e ganhar dinheiro. E tá nesse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.